Bom, estamos ao vivo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sou Caio, também Defesa da Juventude. A gente está fazendo essa live hoje com o tema aí, Universidades e a Luta por Quarentena. E junto com essa live, estamos lançando a nossa campanha nacional. Nossa campanha contra o ensino remoto e o EAD nas universidades em defesa da universidade pública. A gente vai ter duas debatedoras aqui hoje, a Cindy Shida, que é militante também da Juventude Vamos à Luta e da CSTPSOL, estudante da UFMG, e a Laís Sattler, que é diretor acadêmico de Psicologia da UF de Niterói e também do Vamos à Luta e da CSTPSOL. A gente vai começar agora o debate, a Laís vai ser a primeira debatedora, mas antes, falar para todo mundo que está acompanhando que depois da intervenção inicial a gente vai fazer um bate-papo aqui, responder perguntas. Então quem tiver aí alguma observação, alguma pergunta, quiser contribuir para o debate, já pode ir colocando as perguntas aí nos comentários e depois da fala da Laís e da Cindy a gente responde, tá bom? Então vamos começar aí com a fala da Laís, aí mais ou menos 15 minutos. Pode ir, Laís. Obrigada, Caio. Gente, boa noite. Meu nome é Laís, né? Como o Caio me apresentou, estudo aqui na UF de Niterói. Queria agradecer por mais essa oportunidade da gente poder vir aqui fazer esse debate sobre um tema que hoje está sendo tão urgente nas universidades públicas, nesse contexto de pandemia. Eu queria começar minha fala voltando um pouco, assim, para dar um panorama geral do que tem sido, né, a política do governo Bolsonaro para a educação pública de maneira geral. Queria lembrar que desde o começo do ano passado, logo nos primeiros meses de seu mandato, o governo Bolsonaro elegeu a educação pública como sua inimiga número 1. Né? Começou com os ataques que foram respondidos por nós estudantes, pelos trabalhadores da educação em todo o país, que culminou aí no tsunami da educação, né? A gente está aí há 1 ano e 15 dias de ter tomado 200 cidades do país. A gente não produz balbúrdia e lutar contra os cortes de 30% que conseguimos derrotar e contra o ataque ideológico que promove o governo Bolsonaro contra as universidades, contra a produção de conhecimento crítico. Em 2020, a gente começou o ano aí com o teto de gastos, né, debaixo da PEC do teto de gastos, que fez com que o MEC começasse o ano com 20 milhões a menos em relação ao ano passado no orçamento, para funcionar durante todo o ano de 2020. Em 2019, quem estuda nas universidades públicas conseguiu aí perceber que a gente estava enfrentando muitas dificuldades, né? Muitas universidades quase fecharam as portas. Aqui na UF a gente ficou um semestre inteiro, por exemplo, sem ter dinheiro para fazer a poda da universidade, né? A universidade tem manutenção e em 2020 esse orçamento estava ainda menor. Eu acho que uma fala que representa bem qual a política do governo Bolsonaro para a educação pública é uma fala que o ex-ministro da Educação, Vélez Rodrigues, falou numa entrevista no ano passado, de que as universidades elas são para uma elite pensante. Eu acho que isso deixa bastante explícito para a gente qual é a política do governo Bolsonaro, quem ele quer ver fora das universidades, e é a política que o Weintraub, que é o ministro da Educação hoje, aplica, né, com uma eficiência assim, bastante condecorada pelo governo Bolsonaro. Eu queria lembrar aqui também que o Weintraub é um ministro extremamente racista na fala dele na reunião ministerial na semana passada, que deixou aí bastante gente chocada, né, no país inteiro. O Weintraub proferiu várias falas racistas contra os povos do Brasil. É um cara que é xenófobo, deu declarações aí bastante xenófobas ainda no começo da quarentena, da pandemia no Brasil, com ideias assim fascistoides, de perseguição ideológica. Ele fala muito
que nas universidades não se pode produzir militância. Tem uma política autoritária, né, privatista. Ainda na pandemia, a gente viu esse mesmo ministro tentando empossar reitores interventores em institutos federais do país, uma política aí que o governo Bolsonaro já adota desde o ano passado, e que se intensificou um pouco do final de 2019 para cá, e que a juventude também tem respondido, né? Não à toa a juventude se enfrenta contra esse governo desde o começo do seu mandato. E agora, sim, durante a pandemia, essa política da educação serve também para o governo Bolsonaro, nessa tentativa agora de resolver a crise do governo por meio do desenvolvimento de boas, empurrar para as universidades públicas esse projeto de ensino remoto, o projeto de instituição da educação à distância. Durante a pandemia, a gente viu também outros ataques à educação, né, que mostram que a gente fez para menos, isso tudo durante os 3 meses, né, os meses em que a gente já está sofrendo aí a pandemia de coronavírus. Mas a exclusão das artes e das ciências humanas, das bolsas e anteontem o governo Bolsonaro encaminhou o projeto do Futurice, né, um projeto que foi apresentado aí mais ou menos um ano atrás, no meio do ano passado, com muita pompa, né, num auditório lotado de grandes empresários do nosso país. Um programa que propõe orçamentário, né, que é criado pelos cortes que o governo aplica nas universidades públicas, com a entrega dessas universidades para o mercado financeiro, fazendo com que todo o nosso conhecimento fique submetido ao lucro dos grandes empresários, né? Uma política entreguista das universidades, cada vez mais privatizadas. E nesse sentido vem também a política de implementação do ensino remoto, foi fortemente feita em geral, mas a ofensiva do governo, o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, né, a nossa entidade representativa, que é dirigido pela galera da UJS e do Levante Popular da Juventude, que é a mesma galera que dirige, né, a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, a UBS, do movimento secundarista, e a NPG, do movimento de pós-graduandos. A adesão ao ensino remoto. Deu uma travadinha aqui Deu uma travadinha aqui. Tá. Retoma um pouco do anterior. Vou travar um pouquinho. Tá. Eu estava dizendo que aqui na UF a gente tem um DCE que é dirigido a UBS, a NPG. E aqui na UF, essa galera está fazendo coro com a proposta da reitoria, que é uma proposta de implementação do ensino remoto, como se ele fosse uma alternativa para a nossa formação durante a pandemia, né? E propõe, inclusive, a contratação de empresas privadas, terceirizadas, para cumprir serviços como, por exemplo, a digitalização das bibliotecas da universidade, que é mais um dos tapetes que se estendem para dentro da universidade com a política de privatização do governo Bolsonaro, né? E isso é uma medida que ainda mais trabalhadores expostos, trabalhadores precarizados, né? Que a gente sabe que nas empresas privadas tem poucas garantias, recebem baixos salários, o governo Bolsonaro contribui fortemente também
para todo esse desmantelamento dos direitos trabalhistas, e mais trabalhadores seriam impedidos de guardar a quarentena, que é exatamente o que a gente mais precisa nesse momento para conter a transmissão do coronavírus. E aí a chantagem do governo federal, ela se amplifica nesse momento, né? Cresce a pressão sobre as universidades. E aqui na UF, por exemplo, o reitor fez essa proposta de uma maneira muito antidemocrática, chamou um conselho subitamente com o ensino remoto na pauta, só deixou a proposta da reitoria às claras para os estudantes poderem ver 2 dias antes da votação em conselho, né? A gente viveu aí, então, 2 semanas de muita luta com ensino remoto, com a justificativa que a gente precisa seguir a quarentena, como se para essa quarentena, que também não é, mas ao mesmo tempo ele é chefe técnico do projeto do Rodrigo Neves, que é o prefeito aqui de Niterói, né, o prefeito do PDT, que está propondo, desde o começo dessa semana, a reabertura do comércio e com uma projeção para a reabertura das escolas em junho, né, um projeto aí que em si é muito assassino e que o Antônio Cláudio, reitor da UF, compromete aí a credibilidade, todo o prestígio da nossa universidade quando se vincula a esse projeto que, na verdade, não está comprometido com a vida e muito menos com a formação dos estudantes, mas está comprometido com uma política aí vinculada aos interesses do empresariado da cidade, que a gente sabe que é também a quem se vincula o governo Bolsonaro de maneira geral, né, com os interesses dos ricaços, que precisam manter os seus lucros, né, inclusive acima das nossas vidas. Aqui na UF, inclusive, só no hospital universitário já morreram 3 trabalhadoras com coronavírus. Uma delas de 72 anos, do grupo de risco, que não deveria nem estar trabalhando, que mostra aí também um certo descompromisso do reitor da universidade com a garantia da saúde dos trabalhadores que estão na linha de frente no nosso hospital. E eu queria trazer também um pouco do cenário que representa a precarização da nossa formação, que pode estar aí atrelada com a adesão do ensino remoto, né? É um formato de educação que em si já tende a ser precarizado. A gente da juventude vamos à luta, entende também que atrativo para o empresariado da educação, os ricaços, dos grandes conglomerados, ela se torna mais uma das políticas do governo Bolsonaro para caminhar para a privatização dos cortes de orçamento que a gente vem sofrendo. A gente vê também que as universidades hoje não têm nenhuma condição técnica de garantir que o ensino remoto, que o EAD sejam aplicados de uma forma justa, né? E também não é nem essa a preocupação do governo Bolsonaro, como eu vinha dizendo, muito pelo contrário. O EAD sempre esteve na pauta do governo, inclusive para a educação básica. E aí existe nas universidades hoje, né, para alguns setores que estão aí debatendo a necessidade da implementação do ensino remoto, uma diferenciação que se faz entre os termos EAD e ensino remoto, né? Para a gente, assim, essa diferença ela não garante nada de muito significativo para esse momento. O EAD em si é uma modalidade de ensino que prevê aí uma série de preparações técnicas, de treinamentos e produção de material, enquanto o ensino remoto, que muitas forças, né, do movimento estudantil defendem como menos pior, né, um método que seria menos precarizado do que o EAD, por ser uma tentativa de reproduzir o que a gente viveria em sala de aula, né, de maneira virtual, os professores ligam em videochamada para dar aula para os seus alunos. Na verdade, a gente entende que isso é ainda mais precarizado, porque a gente não tem nenhum preparo para isso, os professores não têm nenhum preparo
para isso, ao contrário do que diz a reitora da UFRJ, né? A xenofobia, a gente está falando do quanto é limitado o acesso da juventude brasileira, que está nas universidades públicas hoje, que são em maioria das classes D e E, de poder ter acesso à tecnologia de qualidade para conseguir estudar num contexto de pandemia, né? No modelo de ensino remoto, que na verdade é um puxadinho, assim, que garantiria para a gente, no máximo, uma educação muito precarizada. Para a gente, assim, é impossível garantir a aplicação do ensino remoto de uma forma justa pelas condições socioeconômicas dos estudantes. Tenho aqui alguns dados, assim, que, por exemplo, no nosso país, 47% das residências não tem instalação de banda larga, quase metade não tem esgoto encanado, e mais de 18 milhões de brasileiros vivem sem ter o abastecimento necessário de água para conseguir fazer, por exemplo, a higienização necessária para o combate à pandemia, né? Coisas que são muito fundamentais e que expõem aí também a precariedade de vida que o governo Bolsonaro não se preocupa em garantir no combate à pandemia. Muito pelo contrário, é um governo que tem uma linha negacionista, que ataca, inclusive, a produção científica dentro das universidades e tal. E nesse projeto de adoção do ensino remoto, a gente sabe muito bem quem é que fica de fora, né? São os estudantes pobres, os estudantes que moram nas periferias do país, são as estudantes que são mães, que estão aí às voltas, tendo que se equilibrar em casa, com as crianças em casa, as estudantes que estão trabalhando com medo de se contaminar, com medo de contaminar suas famílias, num contexto de SUS colapsado. Uma outra pauta também que eu acho importante salientar é a questão da acessibilidade e inclusão para os estudantes com deficiência, que fica muito prejudicada nesse modelo de puxadinho no ensino remoto. Isso tudo sendo empurrado universidade adentro, num contexto em que o governo federal também transforma o auxílio emergencial numa política de empréstimo, né? Foram 97 milhões de pessoas que solicitaram o auxílio emergencial. Esse dado está desatualizado, inclusive eu achei o dado só referente ao começo do mês. Eu imagino que hoje o número de solicitações deve ser maior. Imagina o desespero da juventude ao ver, né, o auxílio emergencial, que em si já é burocrático, insuficiente, sendo transformado num mecanismo de endividamento do seu futuro. Isso tudo, a própria questão da nossa saúde mental, né, a gente fica isolado nesse momento, além da debilidade da saúde física, o próprio medo de adoecer. E 56% das pessoas do país acessam a internet só pelo celular. E aí você imagina o que é, por exemplo, você escrever um TCC, fazer uma produção científica, tendo só o celular como aparelho eletrônico para você acessar a internet, né? E para fechar minha fala, assim, para concluir, eu queria falar um pouco do caráter da educação que a gente defende, né? Que é uma educação apoiada num tripé, que é de ensino, pesquisa e extensão. No modelo do ensino remoto, a única coisa que fica garantida para a gente, e ainda assim muito mal, né, de forma muito precária, é o ensino. A pesquisa e a extensão, que para a gente são fundamentais no caráter de função social das universidades públicas, ficam absolutamente prejudicadas, expondo aí uma lógica de educação que não é a que a gente defende para as universidades. A gente defende aí uma formação que seja para atender a comunidade, que seja crítica e que seja fundamentalmente embasada na realidade. Eu queria encerrar minha fala assim, já passei um pouco do meu tempo, e é isso. Depois a gente segue conversando e debatendo com as dúvidas que chegarem. Obrigada. Muito bom, Laís, obrigado. Bom, já temos mais de 45 pessoas acompanhando aí a transmissão ao vivo, algumas pessoas já mandando mensagem, o Lucas mandando saudações socialistas, a Raquel elogiando a iniciativa da live. A gente vai passar agora para a intervenção da Cindy, e a galera pode ir mandando pergunta aí, que depois da intervenção da Cindy a gente vai abrir algumas rodadas aí para responder algumas dessas perguntas. Pode ir, Cindy.
Oi, gente, boa noite. Meu nome é Cindy, sou estudante de Geografia da Universidade Federal de Minas. Sou também do diretório acadêmico das Geociências, né? Aqui na universidade. E, bom, é muito importante a iniciativa da live, né? Nesse momento agora que boa parte das universidades federais começam a discutir a implementação de atividades remotas. Acho que a Laís falou boa parte do que significa o ensino, né? A distância, que o fato de que essas atividades remotas estão sendo implementadas num caráter emergencial, digamos assim, e de forma improvisada, né? Porque de fato é isso que está acontecendo, é uma forma improvisada de implementar um ensino remoto. E isso, obviamente, tem impactos bastante grandes, assim, né, na forma como que a gente conseguiria extrair conhecimento aí das aulas que estão sendo feitas de forma remota. E aí, queria dar um pouco do exemplo, assim, né, que aqui a Juventude Vamos à Luta tem alguns companheiros que estão tendo educação remota, né, de forma online. Aqui no estado, tem vários companheiros da PUC que têm experimentado educação remota de uma forma extremamente precarizada, né? Então, tipo assim, o professor meio que faz uma gravação da aula e deixa disponível lá para a galera assistir. Ela só pode assistir no momento que seria o horário normal da aula. Então, por exemplo, eu que sou estudante do noturno, assistiria das 7 às 10, né? E isso coloca que boa parte dos estudantes tem dificuldade de acessar, seja porque tem muito pouco ou quase nenhum acesso à internet, né? Ou faz pelo celular, um volume muito grande de trabalhos que os companheiros contaram que estão acontecendo. Então, tipo assim, em vez dos professores darem uma série de aulas e pedirem um trabalho final, uma prova, como geralmente na verdade, praticamente todas as semanas aí tem uma série de trabalhos que é a forma aí deles dizerem que atestam que o estudante está aprendendo, né? Mas a gente sabe que, de fato, tem sido muito poucos dos estudantes conseguem acessar isso com qualidade. Até porque não é só o acesso à internet em si que garante que o estudante vai acessar isso com qualidade. É também o ambiente em que ele está submetido. A gente sabe que muita gente mora com a família inteira, muitas vezes não tem divisões claras entre os cômodos, divide o quarto com o irmão, divide o quarto com outros familiares e etc. Então, isso dificulta bastante que consiga se acessar as aulas de uma forma minimamente aceitável, assim, né? E aí, isso tem acarretado uma série de trancamentos, né? Um grau bastante alto de evasão, o que demonstra que esse modelo aí que está sendo discutido de ser implementado nas universidades federais, ele, na verdade, pode levar vários estudantes a abandonarem os estudos, o que é muito grave. A gente sabe que a universidade, no último período, mudou o seu perfil, né? Desde estudantes que ingressam por ações afirmativas de renda, de raça, quilombolas, indígenas, que acessam a universidade aí. É um perfil muito diferenciado que deve ser levado em consideração, inclusive, para esses locais que estão pensando aí em implementar as atividades remotas. Bom, para falar um pouco da UFMG, por aqui começou um debate mais inicial a respeito da implementação das atividades remotas, que foi inicialmente colocado em discussão na Prograde, né, na Pró-Reitoria de Graduação, e ainda não foi levado o debate para conselho universitário, nem nada disso.
foi um debate inicial que eles indicaram que devia agora passar pelos colegiados de cada instituto para depois aí ser encaminhado para votação no Conselho Universitário. Bom, o que a gente sabe é que na UFMG existe um grande número de estudantes que têm dificuldade de ter acesso à internet, inclusive na própria moradia universitária, onde diversos dos estudantes que vêm do interior do estado residem. A moradia universitária tem uma internet extremamente precária, que às vezes chega a ficar fora do ar durante vários dias, e isso dentro das dependências da Universidade Federal de Minas, né? O que dizer daqueles estudantes que já voltaram para suas casas no interior, e a gente sabe que o interior do país, o interior de Minas Gerais, tem uma dificuldade muito grande de acesso à internet. Boa parte das vezes o sinal nem de 3G chega nesses locais, então é uma questão aí que também tem que ser levado em consideração. Bom, a gente defende que somente sejam mantidos funcionando as atividades essenciais da universidade. O que isso significa? Que na universidade, durante a pandemia, só tem que funcionar pesquisas relacionadas ao coronavírus, e a gente sabe que essas pesquisas são muito caras, muito onerosas para a universidade, e que é muito importante que elas sejam feitas, visto que não vai ter uma segurança de que a pandemia vai estar controlada enquanto não houver vacina, enquanto não houver remédios que sejam testados para resolver essa situação, e também os próprios hospitais universitários, né? O UFMG tem aqui o Hospital das Clínicas, que é um hospital de referência no estado de Minas Gerais, recebe inclusive vários pacientes do interior, que é um hospital que se tornou aí uma referência, tem uma das melhores estruturas para tratar o coronavírus. Então a gente acha que esses serviços, eles são fundamentais que permaneçam funcionando. Porém, no momento, agora, a prioridade é salvar vidas e não tirar o seu diploma. A gente entende que existe uma ânsia muito grande das pessoas, principalmente aquelas que não trabalham, que estão aí nas suas casas e etc. Mas o fato é que muitos estudantes estão tendo seus pais, seus familiares infectados, perdendo familiares, chorando, porque eles infelizmente faleceram e etc. E esse é um momento de extrema ansiedade que coloca que várias das pessoas não vão ter condições psicológicas de fazer atividades remotas. Por isso a gente acha que é importante e que a gente defende quarentena geral já, com a suspensão de todas as atividades. E a gente sabe que se fosse implementado o ensino remoto nas universidades, isso acarretaria que alguns funcionários técnicos administrativos voltariam a trabalhar, né? Principalmente ligados à questão aí da tecnologia de informação, que garantiria aí uma mínima infraestrutura para esses cursos remotos serem implementados. E do ponto de vista da gente da CST, que atua no movimento sindical, que tem técnicos administrativos, no caso aí da Federal Fluminense, a gente dirige o sindicato, aqui os companheiros da Combate atuam na oposição, mas o fato é que uma volta do ensino remoto colocaria, inclusive, esses profissionais em perigo, porque eles teriam que voltar aí para o campus universitário e fazer atividades, né? Então, isso ia aí prejudicar, levando alguns deles à contaminação, e a gente acha que isso não pode ser aceito. Bom, como a gente consegue garantir recursos, né? Porque o que mais tem se discutido nessa pandemia é como que a gente vai garantir recursos, e o próprio Projeto do Futuro se faz um debate sobre como as universidades devem adquirir recursos, e para o Projeto Futuro se as universidades têm que se vender para a iniciativa privada. E a gente acha que muitos dos estudos que são realizados e da pesquisa que é produzida nas universidades não são de interesse das empresas. A gente sabe que existem, para falar aí do ponto de vista da saúde, algumas doenças, inclusive, que são bastante aqui no Brasil, né, como a malária, a dengue,
que tem pesquisas nessas universidades são feitas e como ficaria o investimento nessas pesquisas? Porque a gente sabe que a indústria farmacêutica está majoritariamente preocupada em tratamentos que são mais caros, que são para populações com poder aquisitivo maior, né? Ou até mesmo nem tratamentos. Boa parte da indústria farmacêutica está interessada em produzir cosméticos para as pessoas ficarem com a pele mais jovem. E assim, isso é a prioridade, porque o projeto Futuri se coloca que as universidades teriam que ser reféns aí dessa lógica de mercado que define o que seria financiado ou não. A gente acha que para garantir dinheiro para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, seria necessária a suspensão do pagamento da dívida pública, que hoje consome quase 40% do orçamento nacional, que ela é o maior gargalo. Todo ano, quando um recurso é cortado da educação e deixa de ir para o PIBIC, por exemplo, né, que a Laís citou aí, que deixa de ir para a CAPES, que deixa de ir, cada centavo que não vai para as nossas universidades é um centavo a mais no bolso dos banqueiros, para pagar os juros e amortizações da dívida pública, e a gente acha que isso tem que acabar. A prioridade do país precisa ser a garantia de condições para a população, e não garantir que siga se engordando os mesmos ricos de sempre, né? Então, a gente acha que isso é fundamental. Além disso, é necessário derrotar o Weintraub, sim, porque ele é racista, é necessário tirar o Ricardo Salles, porque ele quer destruir o meio ambiente, mas, acima de tudo, é necessário tirar aquele que colocou eles lá, que é o Mourão e o Bolsonaro. Eles é que governam, eles é que aplicam o ajuste, eles é que seguem na política negacionista de colocar que a pandemia é só uma gripezinha e etc., né? Que não se importam com as milhares de vidas que estão sendo perdidas e com a qualidade do nosso ensino que está sendo colocada em xeque aí por essas medidas. E o que está em jogo também é o futuro da juventude, né? Porque muito se fala em que precisa formar logo para tirar o diploma, mas o fato é que durante essa pandemia a gente não tem muita perspectiva de futuro. A gente vai atuar, a gente vai se formar, pegar o nosso diploma para atuar onde? Se o desemprego bate recorde, se vários dos nossos familiares, vizinhos, conhecidos estão sendo demitidos e perdendo as suas rendas e sequer têm acesso a uma renda básica emergencial. É importante derrotar esse projeto globalmente para garantir que a gente tenha acesso a direito a voltar a ter sonhos, né? Bom, como o Caio falou, a gente está apresentando hoje um projeto de abaixo-assinado aí, um abaixo-assinado contra o ensino remoto nas universidades, não ao ensino remoto, colocando aí essas diversas questões que a gente levantou hoje, agora, e a gente convida todos e todas a conhecerem o abaixo-assinado, a assinarem quem não assinou. Quem puder, por favor, mandar aqui no chat o link do abaixo-assinado para a galera assinar, divulgar, apresentar para os CAs, para os DAs, para os DCEs das universidades onde a gente atua, porque a gente só vai conseguir derrotar esse projeto de ensino à distância que abre portas para privatização. O governo Bolsonaro apresentou primeiro o projeto de ensino remoto e logo depois o Futurice, porque é isso que ele quer ver as nossas universidades na mão da iniciativa privada, e por isso que é necessário que a gente derrote na base as iniciativas de educação remota, dizendo não à educação remota. A gente quer ter educação de qualidade, educação de qualidade, que ninguém seja prejudicado só de forma presencial quando a pandemia passar. A gente sabe que isso talvez possa demorar, mas é a única forma de garantir que ninguém seja prejudicado por essa situação. E para ir caminhando para a conclusão também, a gente acha que seria muito importante que, nesse momento, a União Nacional dos Estudantes, que é a entidade nacional do movimento estudantil universitário, colocasse uma campanha contra a educação à distância, contra o ensino remoto,
porque ela é uma entidade que garante aí uma grande capilaridade e deveria estar organizando panelaços unificados a nível nacional, teria uma grande condição de fazer um grande abaixo-assinado com diversos DCEs, CAs, DAs, para barrar a implementação do ensino remoto. Então, a gente também tem batalhado nesses fóruns para garantir que uma campanha desse tipo saia, porque a gente acha que só uma luta unificada, como a gente fez no Tsunami da Educação, vai garantir educação de qualidade e universal para todos e todas. Muito bom, Cindy, obrigado. Bom, chegaram algumas perguntas, alguns comentários aqui. A ideia é a gente fazer uns 3 blocos. Eu vou tentar juntar os comentários e perguntas que tenham relação entre si para a gente ir debatendo. Bom, aqui a Raquel Polidoro coloca assim: existe uma hipocrisia nos conselhos universitários em trabalhar o ensino remoto como algo distinto ao EAD. Dizem, afinal, o EAD é uma forma de ensino específica que não somos qualificados para tal. Ora, quem se qualificou para o ensino remoto? E qual é a diferença para o EAD? É uma EAD piorada? Coloca aí a Raquel. E o Leandro coloca embaixo, dialogando com o comentário da Raquel, dizendo assim: o ensino remoto não pode ser chamado nem de EAD piorada, pois a EAD prevê um projeto pedagógico com formas de avaliação e presença que, em geral, não tem nada a ver com a forma que os docentes de curso presencial costumam exigir. Começa pela nota, que nunca é dada 100% pelas provas finais, e sim pelas atividades entregues ao longo do bimestre. Então, são 2 comentários aí, e o Leandro ainda coloca, mas tem muito mais diferenças que falam um pouco disso. A Raquel ainda completa embaixo dizendo: na UFRJ usaram como argumento a necessidade dos formandos, o que não faz sentido, pois todo formando que necessite de adiantamento do diploma por lei pode requerer. E também completa dizendo que o Bolsonaro quer acabar com o ensino, o tripé ensino, pesquisa e extensão das universidades. Então, o comentário da Raquel e do Leandro falando um pouco sobre essa questão aí da EAD ensino remoto. Segundo aqui também para a gente comentar, o Matheus, que fala assim: a Denise, reitora da UFRJ, quer que em 2 meses a universidade volte a funcionar, mas de forma remota. Inclusive, está rolando o comentário de que os alunos que não têm acesso aos recursos tecnológicos devem ir à universidade e que a instituição ficará responsável para a concessão de internet e acesso a computadores, o que contraria até a lógica da quarentena. Vidas serão colocadas em jogo, sobretudo da galera mais pobre, em nome do andamento do ano letivo. Então vamos começar com esses 2 temas aí para debater. A gente faz uma rodada, pode ser 3 minutos para cada, vocês acham que tá bom? E aí a gente volta para outras perguntas. Pode ser? Bom, Caio, eu vou começar comentando um pouco, assim. A Raquel falou sobre a diferença de ensino remoto e EAD, né? Bom, a educação à distância é uma modalidade de ensino que, inclusive, é bastante criticada já, porque ela, primeiro, ela garante que muita gente tenha aula com poucos professores. Isso gera aí um desemprego muito grande na categoria, né? Falando aí do meu ponto de vista, que sou estudante da licenciatura de Geografia, a gente sabe qual é a luta de um recém-formado aí para conseguir uma designação, que dirá passar em um concurso que tem sido cada vez mais escassos, né? Então, quando se implementa uma modalidade de ensino EAD, ele leva aí a um grande desemprego e também diminui o contato do estudante com o professor e também com os colegas de sala, né? A gente sabe que a escola, a educação, ela não é um projeto que se dá, não é uma coisa que se dá só dentro da sala de aula, só com as aulas, né? A educação, muitas vezes, é a gente conversando com os nossos colegas a respeito de
coisas que a gente aprendeu. Muitas vezes a gente consegue tirar dúvidas com os nossos colegas a respeito disso, ou até mesmo falar com o próprio professor, né? Olha, professor, não entendi bem isso aqui, será que você pode me explicar um pouco melhor? E na modalidade de ensino à distância, esse tipo de questão não tem espaço para aparecer, porque é completamente unidirecional, é um professor que fala de uma forma distante e despeja todo o seu conteúdo de uma forma bem bancária na cabeça do estudante, né? Assim. Então, essa modalidade em si já é muito criticada por todos os estudiosos da educação. E aí, depois, agora, sobre a questão do ensino remoto, né? O ensino remoto, ele é uma tentativa de reproduzir a aula do jeito que ela é na sala de aula. Porém, ela é à distância, né? É remota. Então, nunca vai conseguir reproduzir o que a gente tem no ensino presencial, porque no ensino presencial tem todas aquelas coisas que eu falei no início, né? Enquanto que no ensino remoto, na verdade, os professores não são capacitados para, primeiro, mexer com essas tecnologias, como falou o Leandro aqui. Os docentes não têm formação para sequer mexer no Moodle. Na UFMG, muitas vezes a gente vê que os professores não sabem digitalizar um PDF para mandar para os alunos, não sabem, muitas vezes, mexer no próprio sistema da universidade, né? O que dirá para gravar um vídeo e explicar toda a aula dele lá de frente para uma câmera, né? Bastante difícil. A gente sabe que muitos dos nossos professores vêm de uma outra geração, que não tem o mesmo contato com a tecnologia como a gente tem. Se muitos de nós, às vezes, temos dificuldade de acessar algumas coisas, o que dirá os nossos professores, né? E aí é uma questão bastante importante, inclusive, né? Porque pode-se dizer que em algumas universidades, vários dos professores vão ser também contrários. Até porque é aquela mesma história do EAD que eu falei lá atrás. Se dá para dar aula com um professor só, para que eu vou ter 5? Demite os outros 4, entendeu? E isso acaba levando a uma lógica cada vez maior de demissões em massa, de desemprego estrutural e etc. Então, isso é uma questão que eu queria colocar aí. Eu acho muito bom esse acúmulo que a Cindy trouxe. Eu queria colocar mais alguns elementos em relação ao que representa, por exemplo, o corte orçamentário que a gente vem sofrendo sucessivamente nas universidades, né, em relação à contratação de professores e pessoal. Aqui na UF, no meu curso, no ano passado, alguns professores tiraram licença para estudo, né, para se qualificarem, que é um direito garantido dentro do sistema de contratação desses professores que são servidores públicos e que é extremamente importante para afinar a qualidade e atualizar o ensino, as direções de pesquisa dentro das universidades, né? E esses professores não puderam se voltar para esse estudo que demanda viagens, né, que demanda ficar fora do seu período de trabalho, porque o Bolsonaro vetou a contratação dos professores que passaram no concurso para substituir esses professores que iam estudar. Assim, então é um pouco desse cenário que a gente está falando, né? O quanto que essa justificativa orçamentária que vem aí junto com o Futurice, né, propondo, eu acho muito irônico, assim, é isso. O governo cria um problema quando corta das universidades e ele mesmo tira do bolso uma solução que beneficia só os grandes empresários da educação nesse país, que inclusive a gente conseguiu assistir aí nas últimas décadas, né, centralmente nas 2 últimas décadas, um crescimento exponencial da oferta de cursos da modalidade EAD na educação privada, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, de ser um modelo barato, precário e com poucas possibilidades de se tecer críticas, né? Por exemplo, eu fico pensando muito, né? Sou da psicologia, então eu fico pensando
acreditando muito no quanto os encontros têm de potência para a gente poder, inclusive, se enfrentar contra as políticas desse governo, né? Eu não vejo, por exemplo, que o tsunami da educação poderia ter acontecido se a gente não tivesse feito as assembleias tão lotadas que a gente fez. Chegou a ficar arrepiado de lembrar, assim, das fotos das assembleias que a gente fez para dizer que na universidade a gente não produzia balbúrdia. Então, esses espaços de encontro também precisam ser preservados para a gente também poder construir os nossos enfrentamentos contra esse governo. Mas agora, como a gente está um pouco limitado, né, no momento de pandemia, eu acho que uma vitória que sinalizou para a gente também que é possível se mobilizar virtualmente foi a questão do adiamento do Enem. Né? A gente conseguiu adiar o Enem com mobilização virtual, o que aponta para a gente, assim, que isso que a Cindy falou na fala dela, né, de que a Uni tem que chamar novos dias de panelaço, construir novos dias de luta. Eu queria, inclusive, estender um pouco o convite, né, acho que responsabilidade da Uni, mas também da Andes, da Fazubra, né, de produzir essa mobilização unificada contra esse inimigo comum que é o governo Bolsonaro, que possa massificar aí, construir e fazer concretizar os dias de luta, né? E só mais um comentário em relação ao que o Matheus falou. O transporte público é o segundo maior lugar de contaminação por coronavírus. Então, essa política da Denise aí de mentir, dizendo que o estudante que não tem acesso à internet pode ir acessar com segurança a internet na universidade, isso é mentira. Isso é uma política de assassinato do estudante periférico, que vai ter que se deslocar, pegar 2, 3 ônibus para chegar na universidade, correndo o risco de se infectar. E eu tenho certeza que com os orçamentos que a gente vem tendo nas universidades, nenhuma sanitização adequada seria garantida também para o uso desses laboratórios de tecnologia que ela falsamente aí oferece como possibilidade. E só para fechar, queria dizer que esses reitores que estão apoiando o ensino remoto estão, na verdade, levando um cavalo de Troia para dentro das suas universidades, que tem dentro o projeto de privatização da educação pública federal. É isso. Bom, muito obrigado, Laís. Mais algumas perguntas aí, eu vou tentar juntar, que tem mais parecido para a gente fazer um bloco. A Valéria Ramos pergunta, afinal, o que fazer para não perder o semestre? É uma preocupação que, de fato, muitos estudantes estão tendo, e tem a ver também com a pergunta do Leandro Chemali, que ele pergunta, primeiro, ele pergunta qual é a posição do movimento sobre o EAD, para além, falando antes da pandemia, e pergunta se defendemos igualdade de direitos entre os estudantes de curso EAD presenciais, mas ele pergunta algo também que tem a ver com a pergunta da Valéria, que é, sabendo que a volta às aulas nas universidades provavelmente não ocorre até o fim do ano de 2020, vocês defendem quarentena e parada total do ensino por tempo indeterminado, mesmo que a paralisação dure um ano? A pergunta que ele faz. Por último, assim, um comentário que eu acho que tem um pouco a ver também, é que do Eziel, que ele coloca, hoje é dia do geógrafo e da geógrafa. Desculpa, gente. E no nosso curso, além dos laboratórios, temos trabalhos de campo e estágios obrigatórios em nosso currículo. E a aplicação do EAD flexibiliza o currículo e entrega para a população uma formação capenga, em nome de acelerar nosso estudo em um momento de pandemia. Bom, é isso. Vamos passar aí para mais uma rodada. Enfim, quem quiser mandar pergunta ainda, tem mais algumas perguntas separadas aqui, a gente ainda tem mais uma rodada de resposta aí. Agora a gente começa por quem? Eu começo, tá? Para inverter. Então, eu acho que chegaram perguntas bastante pertinentes aí, né? Essa questão que a Valéria coloca, por exemplo, e o Leandro, né? No mesmo sentido, do que vai ser do futuro da universidade. Eu acho que tem muito a ver com o que a Cindy estava falando, né? Para que a gente possa voltar a ter direito a sonhar, voltar a ter direito ao futuro. Eu acho que é fundamental que a gente derrote o governo Bolsonaro e todo o seu conjunto de ataques.
assim, porque é isso, o que está colocado para a gente hoje é a carteira verde e amarela, sabe? São os salários abaixo do piso do salário mínimo. Eu acho que a luta da juventude contra o governo Bolsonaro se faz fundamental, especialmente nesse momento em que os ataques contra a universidade pública estão tão presentes. Assim. Eu acho que é muito importante que a gente garanta que nenhuma volta das universidades, nenhuma volta do nosso ensino, assim, da maneira como a gente costumava viver ele, aconteça nos marcos do que propõe o governo Bolsonaro, assim, no sentido de precarização, no sentido de privatização. Tem algumas respostas que a gente ainda não tem, tipo, por quanto tempo a gente vai ficar assim, e as universidades não estão paradas, né? Muito pelo contrário, 95% da pesquisa científica brasileira é realizada nas universidades públicas. E muitas das universidades, inclusive, mudaram os objetos das suas pesquisas para passar a produzir equipamentos de proteção individual, respiradores mais baratos e mais acessíveis, com mais facilidade de produção. Na própria questão de produção de testes de coronavírus, que são as nossas necessidades imediatas hoje, né? Acho que essa discussão tem a ver um pouco com qual é o papel das universidades públicas no meio de uma pandemia. Hoje, a gente completou, na última contagem, 27.276 mortes por coronavírus nesse país. São 27.276 pessoas que não têm mais o direito aos seus sonhos. Isso dentro de um contexto de subnotificação absurdo, que a gente sabe que está aí movido pelo negacionismo do governo Bolsonaro. Então, eu acho que o fundamental agora é para a gente garantir que as universidades continuem funcionando com qualidade e diante dos interesses que precisam ser aqueles que a educação pública atende, né? Que é a saúde da população brasileira hoje, é a produção de uma vacina para o coronavírus, para que a gente possa, de fato, voltar a viver com segurança e para que as pessoas parem de morrer por conta da pandemia. A gente sabe que hoje as mortes de pessoas negras já superaram muitas estatísticas no Brasil em relação às pessoas brancas. As mortes nas periferias crescem, nas capitais mais periféricas. O sistema de saúde foi onde colapsou primeiro. Então, eu acho que tem a ver um pouco com isso também, com a produção de ciência, que precisa ser o papel das universidades nesse momento. Isso a gente defende que continue, até que a gente possa viver com segurança. Bom, um pouco assim, para discutir essa questão, eu queria relembrar algumas coisas, assim, porque teve alguns países que tiveram o início da pandemia bastante próximo temporalmente do que o Brasil, né? Por exemplo, alguns países europeus, alguns países da própria Ásia, né? Não a China especificamente, mas o Japão começou a ter um grande número de infectados temporalmente numa proximidade temporal bastante parecida com a do Brasil. E agora esses países já estão, inclusive, retomando atividades na nova normalidade, abrindo comércios, porque fizeram uma testagem em massa de boa parte da sua população. A gente sabe que nesses países também tem uma cultura um pouco diferente em relação ao uso de máscaras e etc. Mas o que eu queria dizer com esse exemplo é que quanto mais rigoroso é o isolamento social nesse momento de pandemia, mais fácil se controla o coronavírus, e aí a gente pode, inclusive, voltar com aulas presenciais, porque esse que é o debate. Se eu não me engano, a Holanda já tem 1 mês que voltou às atividades nas universidades, inclusive, presencialmente, agora com menos alunos por sala e etc. Porém, esse país fez uma quarentena tipo lockdown mesmo, entendeu? E aí ninguém saía, só saía para ir no mercado e tal, e não tinha nenhum serviço funcionando, só hospital, farmácia, mercado e tal. Aqui no Brasil, cara, a gente tá com tudo funcionando, desde que a pandemia começou, e isso acaba levando
a pandemia se estender ainda mais, o pico fica cada vez mais longe, porque a gente não está garantindo o isolamento social. Então, primeiramente, para a gente conseguir não perder o semestre, a gente precisa exigir uma quarentena de verdade. Por exemplo, Belo Horizonte, segunda-feira, abriu todo o comércio praticamente, gente. Inclusive, de segunda-feira até hoje, aumentou em 600 casos o número de infectados. Então, assim, enquanto se flexibiliza a quarentena, o número de casos aumenta. Então, o que a gente precisa garantir nesse momento é uma quarentena geral já. Só assim a gente vai conseguir, de fato, retomar as atividades sem nenhum prejuízo para nenhum estudante. Então, é muito importante essa luta por quarentena, pelo fora Bolsonaro, porque só isso pode garantir que a gente consiga minimamente reverter esses prejuízos, porque todo mundo está sendo prejudicado em relação a isso. A questão que o Eziel coloca é muito importante. Eu sou estudante da geografia também. E boa parte das nossas aulas são práticas, né? Não só na geografia, no Instituto de Geociências, o DEA que eu faço parte, reúne estudantes da geografia, da geologia e do turismo. Os 3 cursos contam com uma grande quantidade de atividades práticas, né? Então, não só trabalhos de campo em si, mas atividades em laboratório, onde a gente precisa pegar um mineral e fazer teste no mineral, e aí esse mesmo mineral passa em todas as mesas, todo mundo bota a mão neles. Obviamente que essas atividades vão ter que ser repensadas numa nova normalidade e tal. Mas é praticamente impossível garantir um ensino remoto que contemple esse tipo de curso, né? São atividades muito práticas, não dá para fazer de forma à distância. E o que a gente vai fazer? Retoma os cursos que são teóricos e os cursos que são práticos, como inclusive os cursos da área da saúde. No Conselho de Entidades de Base da UFMG, alguns estudantes da saúde falaram, olha, não tem como, eu trabalho aqui, praticamente tudo que é feito no curso eu preciso de um laboratório, como é que eu vou fazer um laboratório na minha casa? É impossível. Então, essas são questões que a gente precisa colocar para realmente entender isso de uma forma, inclusive, que não deixe ninguém para trás e que seja uma perspectiva, inclusive, com fatos baseados em pesquisas científicas, né? Que é o que se defende amplamente nas universidades, que é uma excelência acadêmica. Então, essas questões que eu queria colocar. Beleza. Não, eu leio alguns comentários que chegaram aqui. A Maria Eduarda Freitas manda que o ideal seria a possibilidade de realização de testes em massa, que nos daria um panorama geral da situação de forma mais clara. É verdade, não tem testagem em massa no Brasil. O Marcos Benedito fala: a reunião ministerial mostrou claramente que o caminho desse governo federal não passa pela educação e pela cultura. As falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, deixam isso bastante claro. Sim. E tem mais algumas perguntas aí para a gente ir para a última... Alguns comentários e perguntas para a gente ir para a última rodada. O Lucas Oliveira diz o seguinte: não esqueçamos que o PT faz parte dessas privatizações, sou operário têxtil e falta um partido de base da classe operária, basta de revisionistas. Falando aí um pouco sobre uma saída mais, de construção de uma saída para o país. Tem a ver também com o comentário da Ana Luísa, que ela fala: na UFO, a reitoria enviou um formulário para identificar a possibilidade de acesso à internet e à plataforma para ensino remoto. Além disso, o reitor colocou em vídeo recente que é possível ter atividade online. O Sindicato dos Professores vem corretamente denunciando essa investida. Apesar disso, o DCE, formado pelo JS e pelo Levante, divulgou nota buscando convencer os estudantes que a possibilidade de implementação é uma fake news sem fundamento. Em paralelo, nos grupos de WhatsApp, alguns membros dizem que o EAD será implementado de qualquer maneira. Como devemos agir frente a essa postura da maior entidade de representação estudantil na universidade?
Então, falando um pouco aí do papel do DCE, também que é dirigido aí no caso da UF pelo campo majoritário da Uni. E por último, tem uma pergunta que chegou aqui da Natália Granato, que diz assim: parece que existe um movimento de diversas reitorias para implementar o EAD/ensino remoto. Como um movimento estudantil deve se organizar para enfrentar esse ataque? Então, essas são as perguntas que chegaram aqui para a gente para a próxima rodada aí. Agora vai assim de primeiro para dar ordem? Tá, bom, primeiro para dar um oi para Ana. Saudades de ir para Uberlândia, pelo jeito vai demorar, né, menina? Mas enfim. Bom, inicialmente, aqui na UFMG também, apesar de ser um DCE da oposição de esquerda, existia a posição de alguns setores de que tinha que ser discutida a implementação da educação remota, né? Alguns, inclusive, ainda mantêm essa posição, mas o fato é que, em vista de tudo isso que eu falei, né? Como é que a gente vai fazer? Vai voltar uma parte dos estudantes e a outra parte não vai voltar? O que vai acontecer? Alguns não perdem o semestre, a grande parte perde o semestre. O que vai acontecer? Porque, de fato, o semestre só seria perdido caso houvessem atividades remotas e os estudantes não conseguissem acompanhar, né? Então, seria muito importante aí na UFO, e a gente, inclusive, pode conversar e tal, de fazer um movimento dos CAs e dos DAs que entendem que essa modalidade de ensino não é boa. Até porque a gente sabe que existe desigualdade entre os cursos. É que nem eu estava comentando. Na base dos estudantes da geografia, tem um entendimento muito grande de que não dá para ter atividade remota, porque boa parte das aulas são práticas. Então, como é que vai fazer? Agora, em cursos que são mais teóricos, como, por exemplo, matemática, no caso da UFMG, tem uma adesão maior. Então, como é que a gente consegue fazer com que esses estudantes entendam que todos nós estamos em defesa da universidade pública, e defender a universidade pública de conjunto é garantir que todo mundo tenha acesso às mesmas oportunidades. E aí, um pouco nesse sentido que eu acho que tem que conversar com outros CAs e DAs e fazer um movimento para, inclusive, pressionar o DCE. Se o DCE for conivente com esse movimento da reitoria, né, aí a gente conversa com outros CAs e DAs. E aí, sobre a questão que a Natália coloca, de fato, é um movimento coordenado de todas as reitorias das universidades federais. A gente viu que esse debate passou a entrar aí na ordem do dia, sendo discutido em pró-reitorias e conselhos, colegiados, numa temporalidade aí bastante próxima, que demonstra que existe um alinhamento, né, do Andifes, aí, do Fórum de Reitores, a essa política de implementação do ensino remoto, né? E aí, eu acho que a única forma que a gente tem de enfrentar é com muita luta, muita mobilização do movimento estudantil. Sobre o que fala a Ana, da realidade da UFO, é muito parecida com a realidade aqui da UF, né? Mas uma coisa que a gente percebeu foi o seguinte: quando a reitoria chamou o Conselho de Ensino e Pesquisa para aprovar a implementação do ensino remoto, que era isso que a reitoria queria, tanto é que ela não se preocupou de debater isso com os estudantes com antecedência, né? A gente teve aí um espaço de 2 dias se degladiando para conseguir dar conta de levar esse debate para as nossas bases, para conseguir organizar a luta, porque a linha da reitoria era implementar o ensino remoto naquele dia. E aí, no Conselho de CAs e DAs que o nosso DCE chamou, o DCE chamou esse conselho para apresentar uma proposta também de implementação
Aqui a gente também tem o DCE do campo majoritário da Uni, né, da galera da UJS, do PT, do Levante. E a gente viu que eles estavam coniventes com a implementação, estavam inclusive se fazendo às vezes de secretaria da reitoria para implementar. E nesse conselho a gente defendeu que os estudantes tirassem um posicionamento contrário à implementação do ensino remoto, com uma campanha na universidade, uma campanha virtual que debatesse com os estudantes o porquê da não implementação. Porque tem muito estudante que está honestamente preocupado com a sua formação, existe muita confusão, as incertezas são muitas. Eu acho que a gente precisa também fazer esse trabalho de ir para a base, explicar por que o ensino remoto não é alternativa nem durante uma pandemia, que não era o que o DCE da UF estava fazendo, por exemplo. E nesse Conselho de CAs e DAs, a gente conseguiu o voto de outros 30 CAs. Eu defendi essa proposta pelo meu diretório acadêmico e teve outros 30 que votaram junto com a gente. E logo em seguida a gente já saiu com a tentativa de organizar uma campanha pela base, que cobre também do DCE da UF, que se posicione. Estamos aí chamando uma reunião com todos os CAs que quiserem construir a luta contra o ensino remoto na universidade. Eu acho que a nossa iniciativa do abaixo-assinado também é uma ótima para se ramificar aí, para atingir todos os estudantes que estão contra o ensino remoto. E amanhã também, a gente da Juventude Vamos à Luta está propondo o lançamento de uma campanha com plaquinhas nas redes, tipo a gente fez pelo ADI e Enem, né? A gente está propondo ensino remoto não, com as hashtags quarentena geral já, fora Bolsonaro e Mourão, e EAD não. Eu acho que pode ser uma proposta também, né, nesse momento em que a gente está um pouco mais limitado, de se fazer nos centros acadêmicos, nos DCEs das universidades. Inclusive, eu convido a todo mundo que está assistindo a live, que quiser se somar na nossa campanha, para a partir de amanhã, pode mandar a sua foto com a plaquinha para a gente, que nós da Juventude Vamos à Luta queremos ser consequentes com o enfrentamento a esse governo, com o enfrentamento ao projeto de privatização da educação federal, e que tem a ver um pouco com o que fala o Pedro, né? Pedro, eu acho o nome, que fala aí de uma política de privatização das universidades que vem de antes do governo Bolsonaro, que vem dos governos anteriores. A primeira grande greve que eu peguei na universidade, inclusive, a gente estava no governo Dilma lutando contra a corte na educação. A própria EBSER, que é a empresa privada que hoje coordena a maioria dos hospitais universitários do país, foi um projeto do governo Lula. Então, sim, é uma política que vem anteriormente, mas que é amplamente escancarada e aprofundada no governo Bolsonaro. O Futurice, por exemplo, é um projeto que sintetiza tudo isso, né? E a gente precisa, sim, batalhar todos os dias pela construção de mobilização da juventude, dos trabalhadores contra esse governo, pelo fora Bolsonaro e Mourão, e exigir das entidades que nos representam, né? No nosso caso, eu estou falando da UNE, mas também a UBS, a NPG, que façam esse debate mais a fundo, de uma outra sociedade, de uma sociedade que seja para os trabalhadores, uma sociedade da juventude pobre, e para dar um basta nas políticas dos governos que só beneficiam os ricaços, os banqueiros internacionais, como a Cindy falou, na questão da dívida pública. Acho que é um debate que a gente precisa sim seguir fazendo por um outro modelo de sociedade, assim, que a gente não precise, por exemplo, viver o que a gente está vivendo agora, que é pagar com as nossas vidas para garantir que o lucro dos empresários continue entrando. Beleza, obrigado. Bom, gente, obrigado a todo mundo que acompanhou a live. A gente vai passar agora para as considerações finais das companheiras da Laís e da Cindy. Mas eu queria, enfim, convidar todo mundo que quer se mobilizar, que quer lutar contra o ensino remoto, quer lutar contra o Futurice, contra o governo Bolsonaro, a conhecer melhor a Juventude Vamos à Luta, a conhecer nossas propostas, a participar das nossas reuniões e dar essa batalha junto com a gente. Então, quem tiver interesse, acompanhou a live, tem acordo com o que a gente está falando e vê a importância fundamental hoje de lutar, pode mandar uma mensagem para a página ou mandar para os militantes que você conheça e vamos trocar uma ideia para organizar esse processo de luta e de mobilização. De novo, obrigado a Laís e a Cindy, obrigado a todo mundo que está acompanhando a live até agora. E vamos passar aí para as considerações finais.
Eu vou ir primeiro, então. Bom, gente, muito obrigada aqui pelo espaço, né? Acho que foi uma conversa boa. Acho que a gente tem que seguir ela, né? Inclusive nas nossas universidades, entre nós, para a gente pensar uma melhor forma de enfrentar a pandemia e ter educação nesse contexto, para que a gente realmente não deixe que ninguém saia prejudicado, né? Tanto do ponto de vista acadêmico e etc. Assim. Queria colocar uma questão que eu acho que é muito importante, que em todos os lugares a gente batalha, né? E muitas das vezes a gente acaba batalhando sozinho. Batalhando sozinho para ter um movimento estudantil, para para derrubar o Bolsonaro, enfim. E quando a gente se organiza, a gente entende, a gente descobre que tem muita gente que pensa assim como a gente pensa, e que a gente, juntos, a gente, com a nossa força somada, consegue muitas vezes ter mais força um com o outro, né? Um dá força para o outro, e também a gente consegue vitórias, como a gente conseguiu no Tsunami da Educação, como a gente conseguiu no ADIENEM. Então, eu acho que é muito importante para a galera aí que está assistindo, que ainda não faz parte do movimento estudantil, que não é de nenhum coletivo, ou que é do movimento estudantil, mas atua de forma independente, a se organizar. Porque só a organização vai conseguir vitórias para todos nós, assim, né? A gente está falando aqui de um projeto de fundo, né, de futuro, que a gente não siga decidindo se quem vai governar é Bolsonaro ou Haddad, se quem vai governar é Mourão ou Bolsonaro, como é o debate que alguns colocam em relação ao impeachment. É necessário que a gente coloque a população, o povo pobre, trabalhador, para governar esse país. Só assim a gente vai conseguir um ensino que seja, inclusive, acessível e de qualidade para todo mundo, que privilegie a vida acima do lucro, que privilegie a saúde em cima dos lucros dos bancos. E esse tipo de governo, um governo dos trabalhadores, só será possível se a gente tiver muita organização, né? Porque a gente sabe que quando a gente se organiza, a gente consegue fazer muita coisa, né? A gente que faz parte de entidade de base sabe a importância que tem uma entidade de base. E por isso a gente se organiza no coletivo, na Juventude Vamos à Luta, na CST PSOL, que é o partido que a gente faz parte, e a gente convida que todo mundo que não conheça pense com carinho em se organizar, porque nesse momento onde a educação sofre grandes ataques, em que a gente tem o Voldemort aí no poder, a gente só consegue derrotar ele com muita mobilização, com muita organização, e convidar a galera aí a se organizar, conhecer a Juventude Vamos à Luta. Quem ainda não curtiu, curte a página da Juventude Vamos à Luta aí, para seguir acompanhando. Vem trocar uma ideia com a gente e fiquem convidados aí a seguir participando das nossas iniciativas. Muito bom, Cindy. Eu queria, primeiro, dar parabéns para você pelo Dia da Geógrafa, parabéns para o Eziel, que eu sei que está vendo a gente, para os professores de geografia que eu tive. Queria falar um pouquinho nesse sentido que você está colocando, né? Que a gente está diante de um governo que é um governo de extrema-direita, né? Um governo autoritário, que usa de métodos bastante intervencionistas mesmo, né, nas universidades, quando ele nomeia reitores que não foram eleitos pela maioria da comunidade acadêmica e tal. E que é um governo que é comprometido com o empresariado, um governo que é comprometido com os ricaços do país e do mundo. E nesse sentido da organização que a Cindy está falando, assim, tem uma coisa que eu sempre falo, que é assim,
os capitalistas são organizados. Eles se organizam, né? Eles fazem as suas associações, eles fundam seus bancos, eles fazem toda uma trama aí internacional para garantir o lucro deles nas nossas costas. E para a gente se organizar na luta contra esses que nos dominam hoje, a gente também precisa estar bem organizado, né? Então, esse chamado aí a fazer parte de uma corrente, da corrente socialista dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é uma corrente com uma política revolucionária, eu vou reforçar, especialmente nesse momento em que a gente está sob duros ataques. Acho que a gente precisa levantar sempre a bandeira, nesse momento, fundamentalmente, a bandeira da nossa vida, né? Porque a gente tem o direito à vida. Então, eu acho que, antes de mais nada, quarentena geral já, para que a gente possa parar de morrer. E depois, fora Bolsonaro e Mourão, porque são hoje os responsáveis, aí, como a Duda falou, para que a gente não tenha testagem no nosso país. A gente não faz a menor ideia de quantos são os infectados. O Brasil caminha já dentro dos marcos da subnotificação para ser o epicentro da pandemia mundialmente, né? Uma situação muito grave, acho que a gente não pode perder isso de vista. E para dizer também que ensino remoto não tem espaço nas universidades para isso. A gente precisa seguir cobrando das entidades que nos representam, que chamem dias concretos de mobilização. A gente tem hoje aí um calendário apontado, que é o do dia 13 de junho, como um dia de luta pelo Fora Bolsonaro. Eu acho que a UNE precisa fazer parte desse chamado, os DCAs precisam fazer parte desse chamado, e entender que o Fora Bolsonaro significa também se enfrentar a fundo com a política que esse governo apresenta para a educação, né? Que é muita incoerência aí de alguns setores do movimento estudantil estarem defendendo esse tapete vermelho para a privatização para dentro das universidades públicas, que é a implementação do ensino remoto, do EAD, no contexto da pandemia, que não é por acaso, né? Não é por acaso que de 2 semanas para cá se começou essa corrida aí para ver quem implementa o EAD, e anteontem o governo Bolsonaro apresenta o Futurice no Congresso Federal, né? Para a gente estar forte nessa luta, eu vou reforçar o chamado. Façam parte da nossa campanha, proponham nos seus CAs. A partir de amanhã a gente vai começar a nossa campanha com plaquinhas nacionalmente, né? Para se organizar aí contra a precarização das universidades e da educação pública, em defesa de uma educação que seja gratuita, de qualidade, inclusiva, acessível, com assistência estudantil para todo mundo que precisar. E é isso, galera. Muito obrigada pela oportunidade do debate. A gente segue conversando e vamos à luta. Bom, é isso. Agradecer a todo mundo que acompanhou. Reforçar o chamado a conhecer a Juventude Vamos à Luta, que quiser se organizar para lutar contra o governo Bolsonaro. E vamos seguir, vamos ter novos debates, seguir esse debate que é bastante importante a nível nacional. É isso, gente.